Ei, gente, vamos para o nosso devocional de hoje. Quero ler com vocês hoje o livro de Atos, no capítulo 9, a partir do versículo 36. E havia em Jope uma discípula chamada Tábita, que traduzido se diz Dorcas. Ela estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. E aconteceu naqueles dias que, enfermando ela, morreu, e tendo-a lavado, a depositaram num quarto alto. E como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram 2 homens, rogando-lhe que não se demorasse em vir ter com eles. E levantando-se Pedro foi com eles, e quando chegou, o levaram ao quarto alto. E todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando as túnicas e roupas que Dorcas fizera quando estava com elas. Mas Pedro, fazendo sair a todos, pôs-se de joelhos e orou. E voltando-se para o corpo, disse: Tábita, levanta-te. E ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, assentou-se. E ele, dando-lhe a mão, a levantou e, chamando os santos e as viúvas, apresentou-lhe viva. E foi isto notório por toda Jope, e muitos creram no Senhor. E ficou muitos dias em Jope com um certo Simão curtidor. Nós vemos aqui algumas coisas interessantes. Eu estava lendo, ontem, fazendo minha leitura diária e lendo sobre Dorcas e vendo que ela era o quê? Uma discípula. Eu ainda não lembro de na Bíblia ter escrito outra vez que outra mulher era uma discípula. Eu fiquei assim, uau, ela já era diferente até por quem ela era reconhecida, ela era chamada, ela era uma discípula. Então as pessoas sabiam que ela era uma discípula, uma seguidora de Cristo, né? E ela fazia boas obras, ela ajudava as pessoas e ela era o quê? Costureira, porque as mulheres viúvas, naquela época, as viúvas viviam à margem da sociedade. As viúvas que não tinham filhos para cuidar, elas viviam jogadas, abandonadas. Então, Dorcas era essa mulher que cuidava dessas viúvas. Ela fazia roupas para elas, túnicas, quer dizer, porque naquela época não é igual agora, que nós temos facilidades com roupas. Isso quer dizer muito, porque naquela época era muito difícil isso. Tecido não era igual a gente tem hoje em dia. Roupas não era igual hoje, era muito difícil. E essa Tábita, essa Dorcas, ela supria as necessidades dessas viúvas. E aqui diz que ela estava cheia de boas obras. Então ela não fazia só isso. Ela fazia muitas coisas para ajudar o próximo. Era uma mulher que, quando morreu, todo mundo chorou e todo mundo sentiu falta. Tanto que os discípulos mandaram ir até procurar, até Pedro chamar ele para vir, porque era uma mulher muito querida. Quando eles chamaram Pedro para vir, eles já tinham a intenção de que ele fizesse um milagre, porque ele tinha acabado de fazer um milagre no versículo 32. 33, ele conheceu um homem chamado Enéas. Esse homem era paralítico há 8 anos. E Pedro falou com ele assim: Enéas, Cristo te dê saúde, levanta-te e faz a tua cama. E logo se levantou. E viram todos os que habitavam em Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Então, assim, a fama de Pedro já estava ali. Lida era perto de Jope, que aqui nós lemos. Por isso que eles foram lá chamar Pedro, para fazer alguma coisa, para curar uma querida, uma amada, uma mulher que fez a diferença na vida dela e na vida das pessoas que estavam ao redor dela. O que nós podemos trazer hoje para nós?
Você tem feito diferença na vida das pessoas que estão ao seu redor? Você pode falar assim, ah, Marga, mas eu não tenho dinheiro. Eu não posso ficar abençoando, ajudando vidas. Eu não estou falando só de dinheiro. Eu estou falando de uma palavra amiga, eu estou falando de uma oração, eu estou falando de você ser aquele ouvido que vai ouvir o desabafo de uma pessoa que está angustiada e que precisa desabafar. O que mais nós estamos precisando hoje são pessoas que tenham um tempo para ouvir as outras. O que mais as pessoas estão precisando é de alguém para ouvir elas. Não para dar conselho, nem é isso que eu estou falando, é simplesmente ouvir, deixar o outro desabafar as suas dificuldades, as suas lutas. E Dorcas era uma mulher que nós temos que seguir o exemplo. Ela era um exemplo a ser seguido. Esse vai ser o título que eu vou colocar nesse vídeo, um exemplo a ser seguido. Nós precisamos seguir esse exemplo dessa mulher chamada Dorcas, que cuidava das viúvas, que fazia, que era cheia de boas obras e dava esmola, ajudava o próximo, né? Sem olhar o que estava fazendo. Então, assim, a cidade dela conhecia ela, sabia quem ela era querida. As pessoas que estão ao seu redor sentem isso com relação a você? Eu pergunto para mim, porque é uma coisa que eu perguntei para mim ontem. As pessoas sentem falta, se eu morrer hoje, as pessoas vão sentir falta de mim? Eu tenho ajudado aos que estão ao meu redor com palavras, com consolo, com coisas materiais também. Porque o pouco que eu tenho eu posso dividir com o outro? Posso. Por que não? Por que você não ajudar dividindo com um pouquinho que você tem? Às vezes a pessoa que está do seu lado está precisando desse pouquinho que você tem para ajudar. E você acha que você não tem nada para dar. E você acha que você não tem nada para ajudar. Por exemplo, você tem o que Pedro tinha. O Espírito Santo de Deus que habita em você, que habita em nós, que tem poder de Deus, que ressuscitou Jesus Cristo. É o mesmo poder que habita em nós. A palavra de Deus diz. Então, você tem poder de Deus aí em você para levar uma palavra de consolo, para levar cura, para levar salvação, para levar libertação, para levar amor, para levar carinho, cuidado, porque Deus é amor. E o que você tem? Você tem um Deus que habita em nós, um Deus que habita dentro de você. O Espírito Santo é um Deus, é o Espírito de Deus que habita em nós. Então, se Deus é amor, você tem amor para transmitir, para dar para as pessoas que estão ao seu redor. E o que mais elas estão precisando hoje realmente é esse amor. O que está fazendo falta hoje na vida das pessoas é amor. A gente tem visto os corações ficarem muito endurecidos. Então o que está faltando é Deus. Deus é o quê? Amor. Então está faltando amor. Então você tem que transbordar do que você está aí cheio. Deixa jorrar, deixa transbordar o amor de Deus que está em você. O amor de Deus está derramado sobre nós através do Espírito Santo que nos foi dado. Romanos 5:5. Então, transborde amor. Então, nós temos Dorcas aqui, um exemplo a ser seguido, um exemplo de como ajudar o próximo, de como viver numa sociedade tão difícil igual nós estamos vivendo hoje e fazendo a diferença não na vida do Brasil ou na vida do nosso estado, do Espírito Santo, não, mas na vida de um que está aí do seu lado. Se eu faço a diferença na vida de um e você faz a diferença na vida de quem está aí do seu lado, assim muitas diferenças vão ser feitas. E quando a gente for chamado pelo Senhor, as pessoas vão sentir falta e vão correr para querer fazer alguma coisa, para querer seguir o exemplo da gente ou procurar alguém para orar por você se você estiver doente. Por quê? Porque você é querido, porque você é querida.
Então nós precisamos fazer a diferença na vida das pessoas que estão ao nosso redor. E isso até dentro da sua casa. Porque às vezes você não está fazendo diferença nenhuma nem dentro da sua casa, com a sua família. E não adianta nada você sair por aí fazendo a diferença na vida de todo mundo que está ao redor, se dentro da sua casa é um inferno. Se dentro da sua casa as pessoas não conseguem nem ficar perto de você. Se dentro da sua casa não tem o exemplo, se não começa dentro da sua casa a fazer diferença. Então o exemplo a ser seguido dentro da sua casa primeiro, com seus filhos, com seu marido, com sua esposa, com seus queridos que estão aí dentro da sua casa. Primeiro dentro da casa, sendo uma pessoa amável, sendo uma pessoa querida, sendo uma pessoa que ajuda, sendo uma pessoa que leva paz nos ambientes. Você quer melhor do que você ter paz dentro da sua casa? Seus filhos estão brigando e você chega ali, conversa com eles e a paz reina. Tem uma confusão no vizinho ou alguma coisa, você chega ali e a paz reina. É a coisa mais linda do mundo quando a gente chega e o ambiente se transforma num ambiente de paz, de tranquilidade. E isso nós temos para dar, porque nós temos o Deus que habita em nós, que tem a paz que excede a todo entendimento. Então nós temos amor para dar, nós temos a paz para dar e nós temos ainda como ajudar, sendo com coisas materiais, com seja o que for que a pessoa que está do seu lado estiver precisando. Mas eu quero deixar aqui o exemplo de Dorcas, um exemplo a ser seguido por mim e por você, hoje, agora. Comece a fazer a diferença na vida das pessoas que estão ao seu redor. Amém? Amém!